Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E esse vídeo não era pra estar saindo, era pra estar saindo um vídeo de jogo, mas meio que acabou não dando certo, eu abandonei a ideia e agora estamos aqui nesse vídeo de Cartoon Disney. E bem, a ideia do vídeo de hoje é um episódio, uma curiosidade, onde cada episódio de Cartoon Disney vai ter uma curiosidade sobre cada um. E o resto aí vocês que procurem. E bem, no total tem 10 episódios de Cartoon Disney e vai dar certinho umas 10 curiosidades aí pra falar pra vocês. E só pra avisar que esse episódio não vai estar contando teaser, nem trailer, nem qualquer outra coisa que eu fiz no canal relacionada a Cartoon Disney, inclusive episódio piloto. Sim, Cartoon Disney teve um episódio piloto, mas eu não vou falar dele aqui. Mas antes da gente começar o vídeo, peço para se inscreverem, deixar o like e ativar o sininho para receber esses vídeos aqui que eu faço, que talvez você não se importe, mas faço. E vamos pro vídeo. Episódio 1. Bem, esse primeiro episódio ele é bem nostálgico, principalmente para mim, porque marcou o início de uma coisa que eu tenho que terminar. Tem que terminar, meu Deus do céu, faz quase 2 anos, pelo amor de Deus. Mas bem, uma curiosidade aqui é que as primeiras cenas do primeiro episódio são uma reutilização do primeiro trailer de Cartoon Disney. Tanto que vocês podem ver que a câmera das primeiras cenas tá na horizontal como se fosse no shorts, porque o primeiro trailer dos Cartoon Disney, no caso foi um único trailer, foi no shorts. Aí ó, vai uma comparação do trailer que eu fiz e pro episódio. Dá pra ver que realmente são a mesma coisa. Só que a única diferença é que no episódio eu meio que deixo o áudio que eu gravei, né? Porque tipo assim, porque esse trailer foi a primeira cena de Cartoon Disney que eu gravei. Eu gravei e coloquei no episódio, né? Porque eu reutilizei. E tava com o áudio gravado, né, com a minha voz, apresentando os Cartoon Disney. Só que no trailer original eu coloco uma música de fundo, né, porque, né, pra disfarçar, né, pra não revelar, né, o que é essa história super elaborada e tal. Só que, tipo assim, a música, ela tá estourada pra um caralho. Cartoon Episódio 2. Bom, algo que dá pra se notar no episódio é que o episódio passa a maior parte do tempo numa tela preta. Mas por que exatamente? Bem, eu ia fazer basicamente recapitular o episódio anterior, tanto que dá pra até ouvir o áudio do episódio anterior enquanto passa naquela tela preta. Ok, galera, eu vou dar uma saidinha rápida. Na verdade, vou demorar um pouco. Então, tchau. Tchau, Bem, basicamente a minha ideia era colocar um texto no episódio anterior, lá no meio da tela, e mostrar cenas do episódio passado. Essa é a minha ideia. Do que aconteceu exatamente? Bem, pra você que não sabe, sei lá, tá bem óbvio que eu edito no Vlogstar, dá pra ver aí na logo aí no canto aí. Bem, basicamente, quando você apaga um vídeo no meio da edição do Vlogstar, o vídeo que você, né, colocou, não vai mais aparecer lá na edição. E meio que vai ficar com a tela preta lá no vídeo lá que você tá fazendo, porque você apagou o vídeo. Eu não acho que faz sentido você não conseguir não conseguir ter o seu vídeo lá que você apagou na edição, né? Mas assim, é assim que funciona o Vlogstar. Meio que na época eu não sabia sobre isso, então eu já tinha meio que apagado os vídeos do episódio. Meio que acabou ficando assim mesmo, tomando a maior parte do episódio.
e meio que o episódio verdadeiro assim só tendo meio que 1 minuto e pouco. Episódio 3. Bem, nesse episódio ele é o primeiro episódio que realmente tem uma abertura. E tipo assim, porque nos outros 2 episódios eles não tem abertura, é só o episódio lá que começa mesmo. Mas esse daqui tem a abertura que meio que reutiliza uma cena específica, mas eu não vou falar qual. E outro detalhe, também tá estourada. Eu acho que eu tinha sérios problemas. Episódio 4. Bem, esse episódio 4 ele é bem especial pra mim, tanto que ele é o mais importante da série, porque ele trouxe muitos elementos que meio que existem até hoje na série, como por exemplo, a famosa abertura dos Cartoon Disney. Que é usada até hoje na série, e também o famoso encerramento. Episódio 5. Meu Deus do céu. Bem, esse episódio ele é muito ruim, porque ele começa de forma normal e do nada ele tá com a câmera toda cagada, áudio desconectado, e a razão para isso ter acontecido é porque eu tava com muita pressa para acabar o episódio. Tipo assim, foi 2 semanas fazendo o episódio, eu acho que 1 mês, porque eu ficava dependendo da minha irmã para fazer isso, velho. E tipo assim, velho, eu aprendi uma lição, que é tipo assim, não me esforçar muito pra fazer episódios, porque se eu me esforçar muito, o episódio sai todo cagado. E por isso que eu não me bato muito a cabeça. Tanto que o episódio 11 tá demorando pra sair, né? Porque eu tô de boa, né? Tô indo lá devagar, depois eu me preocupo, né? E o episódio acaba sendo todo cagado desse jeito. É o episódio mais ruim, é o episódio que eu mais quero refazer, mano. Porque tem muita coisa que fica fora de contexto por causa do quão cagado esse episódio tá. Episódio 6. Esse episódio ele é focado no Enzo e Rodrigo, personagens originais que eu criei. Mas uma curiosidade é que esse episódio possui uma das músicas mais longas de Cartoon Disney. No caso, é a música intitulada Trabalho Duro, que é essa daí. Com quase 5 minutos, essa música é definitivamente uma das músicas mais longas que eu já fiz. Embora tenha algumas que cheguem perto, tipo o tema do Mickey e algumas outras, e até o tema de Radiator Springs.
Mas essa daqui é a música barra faixa, né? Porque eu vou colocar, eu acho que eu vou chamar de faixa. Muita gente chama de faixa as músicas, né? Então vou chamar de faixa. Essa faixa mais longa de todo o Cartoon Disney. Episódio 7. Bem, esse foi o último episódio que eu lancei de 2024, sendo lançado no Natal e sendo um especial de Natal, digamos assim. E bem, eu acho que se você assistir esse episódio vai ficar bem óbvio, mas esse episódio tem grandes inspirações naqueles desenhos animados de antigamente. E quando eu digo um desenho específico, eu tô falando de Looney Tunes. Teve majoritariamente, não sei se fez sentido isso que eu falei, mas teve uma forte inspiração em Looney Tunes. Tanto onomatopeias, eu acho que se chama isso daí. E também a Toon Force, como por exemplo, caindo um monte de bomba na casa do Mickey, mas a Nezinha ainda continua viva, todo mundo continua vivo. É um exemplo de Toon Force. Então, esse episódio realmente teve grandes inspirações em Looney Tunes, o que tá bem óbvio se você assistir o episódio. Episódio 8. Bem, esse episódio ele tem um erro. Na verdade não é um erro, basicamente foi esquecimento meu. No caso é mudança de nomes, porque no início do episódio aparece a mensagem que o nome do episódio é Caçadores de Lenda. Mas no texto tá escrito Ossa Branca o nome do episódio. Mas o que exatamente aconteceu? Bem, na verdade é que eu acabei me esquecendo, porque realmente, galera, a ideia original do episódio era pra ser sobre caçadores de lenda e meio que eu ia inventando as coisas, mas a Elsa Branca não tinha sido planejado, foi inventada na hora pela minha irmã. E quando eu terminei do episódio, meio que eu associei que o episódio era sobre a Elsa Branca, daí eu coloquei no nome do episódio. Inclusive, isso me lembra uma ideia que eu tinha lá no começo, quando eu comecei a gravar Cartoon Disney. No caso, é mudança de nome nos episódios que eles teriam 2 nomes. Por quê? Meio que a maior inspiração dos episódios Cartoon Disney era do Thomas e seus amigos, né? Vocês sabem, né? Os primeiros episódios, né? Narração e tal. Elementos de Thomas e seus amigos e até trilhas sonoras dos Thomas e seus amigos que eu até reutilizei nos episódios. Mas Thomas e seus amigos tinha muito disso de ter dois nomes nos episódios. Eu lembro do episódio que se chamava Ferro Velho e tinha um outro nome pra ele também que era outra coisa, só que eu não me lembro direito, mas eu lembro que ele tinha 2 nomes. E meio que eu ia fazer isso, né, quando eu ia nomear os episódios, só que, né, se você for ver os meus episódios, eles nem tem nome, os episódios antigos, então realmente essa ideia não foi pra frente. E esse acontecimento engraçado me lembrou disso daí. Bem, eu vou ver se eu corrijo isso daí no futuro, mas vai ficar por aí mesmo o episódio com 2 nomes, um único. Episódio 9. E nesse episódio é mais um episódio focado no universo de carros, que na verdade é o mesmo que eu dizendo, mas enfim. Bem, esse episódio ele é bem inspirado, na verdade ele é uma adaptação do jogo Cars de videogame. E bem, eu acho que muita gente que é velho deve ter jogado esse jogo do filme Carros de 2006 de PlayStation 2 ou de outras plataformas. Esse jogo ele é bem legal. Apesar de eu nunca ter jogado ele, ter chegado perto de jogar, mas eu nunca joguei, que é uma pena. Mas do mesmo jeito, esse jogo é bem bom, cara. E eu adaptei os primeiros. E quem já sabe, eu já adaptei as primeiras missões do jogo. Inclusive alguns fillerzinhos que eu coloquei. Engraçado, eu adaptei o jogo, a versão de PlayStation 2 e a versão de Game Boy Advance, que contam a mesma história, só que acontecimentos são meio diferentes assim. E um spoiler
que eu acho que vai ser o único spoiler que eu vou dar sobre a série. Mas os próximos episódios vão ser adaptando o jogo de PlayStation 2 do filme Carros. É isso daí. Episódio 10. Bem, esse episódio é um dos mais ovacionados de Cartoon Disney, contendo 80 e poucas visualizações. Mas, tipo assim, tem um detalhe muito, mas muito peculiar, que é tipo assim, eu botei literalmente nenhum esforço naquele episódio. Sério, eu fiz aquele episódio, tipo assim, numa má vontade, assim, eu fiz ele rapidão, fiz ele em um dia, fiz ele todo correndo, nem chamei a Sarah pra dublar porque eu, sei lá, tava tava meio afobado naquele tempo, não sei porquê. Eu só queria postar aquele episódio o mais rápido possível. Gravei um dia, editei um dia, se não me engano, e postei no dia seguinte. E pior, velho, mano, esse episódio ele tem 80 e poucas visualizações. No lançamento desse episódio ele tava com 70 visualizações. Eu literalmente me assustei, cara. Mas, tipo assim, novamente agradecendo a vocês pelo desempenho desse episódio. Eu já agradeci umas 3 vezes já por esse episódio tão bom. Mas, tipo assim, velho, eu não sei o que vocês viram de tão especial naquele episódio, mas de qualquer jeito, obrigado, porque me ajudou um pouco, mesmo que seja quase nada, eu acho que ajuda, cara. Muito obrigado a vocês que, sei lá, apoiaram esse episódio por algum motivo que eu fiz esse episódio na hora. O nome desse episódio, literalmente, veio durante uma aula de educação financeira. Literalmente de uma aula de educação financeira. Agora sim terminamos. Bem, esse episódio ele meio que foi especial, já que finalmente batemos a marca de 10 episódios depois de quase 2 anos. E pessoal, parabéns pra mim aqui. Mas enfim, agora que o vídeo acabou, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho pra, não perder nenhum desses vídeos inúteis que eu faço que ninguém de vocês liga aqui. Só pra falar que esse vídeo teve inspiração num canal chamado Smug Stick. Ele fez exatamente isso, só que com um Dragon Ball. E diferente de mim, ele realmente se esforçou muito mais do que eu. Quer dizer, não que eu tenha me esforçado pra achar essas curiosidades, né? Porque eu tenho que lembrar de tudo que eu fiz. Mas ele fez um trabalho fenomenal. Ele fez de Dragon Ball Clássico. Não, Dragon Ball Clássico ainda não. Ele fez de Dragon Ball Z, Saga Saiyajin, Freeza, Android, Cell, Majin Buu. Acho que Dragon Ball GT ele até fez. Dragon Ball Super. Eu quero um do clássico, tá? Smug Stick. E bem, vou deixar o nome do canal dele aí na tela pra vocês verem. E é isso, pessoal. Falou, e talvez o próximo vídeo seja o episódio 11 de Cartoon Disney. Esse episódio tá bom, tá, pessoal? O episódio, ele tá... Eu considero ele que ele tá bom, tá? Tá bom, agora tchau. Falou.